O que são bolhas? Bolhas são grupos de pessoas lutando, ou não, né? Por uma ideia. Esses grupos, mesmo que lutem diretamente por alguma. Nem sempre vai ser diretamente, às vezes eles só vão estar sendo eles mesmos e é isso aí. Por exemplo, você gosta de Marvel e você não tá lutando pela ideia, você só gosta e fala disso e você faz parte dessa bolha por conta disso. Enquanto, por exemplo, a comunidade LGBT, eles defendem os direitos deles, fazem parte da comunidade, né? Como que nasce uma bolha? A bolha ela nasce do pensamento, que é o que? Alguém vai ter uma ideia e outras pessoas vão se identificar com essa ideia. Esse processo ele é muito relativo. Tipo, as pessoas podem demorar muito, muito tempo para se identificar, ou tipo, só muito pouco tempo mesmo. Você pode estar conversando com seus colegas e a partir dessa conversa você pode espalhar esse pensamento para um grupo de outros colegas seus, umas coisas assim, enquanto um outro pensamento pode ficar no papel e talvez um historiador encontrar aquilo, passar para a mão popular, para a mídia, e a partir disso as pessoas conhecem, mas sei lá, passou 500 anos e o pensamento ficou lá atrás, mas tipo, ninguém deu atenção na época e agora um monte de gente dá atenção. Então, tipo, o pensamento ele demora para ser aceito pelas pessoas. É relativo, o tempo é relativo. A partir disso, né, desses pensamentos que são construídos, dessas ideias, você vai ter os opositores, que são pessoas que não concordam com esse pensamento, pode ser num ponto bem pequeno ou um ponto bem grande. E faz toda a diferença, faz muita diferença e outras bolhas são criadas, bolhas opostas a essas ou só semelhantes. Às vezes a própria bolha já poderia ser uma oposição se a ideia ela fosse tratada primeiro. As pessoas só vão colocando a ideia do básico e a ideia vai se construindo, se desenvolvendo a partir disso. Esses grupos opositores, por mais que possa até soar ruim, são importantes para o desenvolvimento da ideia e o entendimento que as pessoas têm sobre o assunto. Porque outras pessoas, não necessariamente desses grupos, eles vão ver isso e vão entender, ter uma perspectiva de um grupo nessa única ideia, né? Um único grupo pode ter ideia de um único grupo, pode ter ideia de outro grupo também. Então é uma parte para cada um, tipo, cada um pega uma migalha e a partir disso você tem um pensamento muito bem construído. Como eu disse, demora muito tempo para esse tipo de coisa se desenvolver, para a ideia se desenvolver, né? E os grupos opositores são importantes para isso. As pessoas discordam das coisas, as pessoas são diferentes e não tem nada que você possa fazer sobre isso, cara. É só você aceitar e pronto. A teórica é meio autoexplicativa, né? Teórica e prática, os dois são meio autoexplicativos. Teórica é a experiência que você imagina que vai acontecer, que você vai ter, caso você passe por tal coisa. E a experiência prática é a experiência que você realmente passou. Não necessariamente a experiência prática tem mais credibilidade do que a experiência teórica, porque muitas das vezes a experiência prática pode ser só uma exceção ou uma parte da maioria das vezes. Depende muito, mas é que não dá pra ficar generalizando a partir do que você passou, sabe? Generalizações que acabam fazendo as pessoas pensarem desse jeito, né? Ou seja, não necessariamente o pensamento está correto. Generalização que, de novo, assim como eu falei que do pensamento e depois eu introduzi a experiência, que a experiência também está no pensamento, eu falo da degeneração que também faz parte da experiência. O que é a degeneração? A degeneração é o sentimentalismo, na maioria das vezes. Por quê? Porque as pessoas elas vão passar por coisas, elas vão, de novo, as pessoas vão passar por coisas, elas vão generalizar, elas vão tratar coisas de formas muito agressivas ou sequer vão tentar normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas em favor delas mesmas, especialmente por conta do que elas sentem, não por conta da razão. É bem comum isso, pensar que a gente tem muita razão, que a gente tem bom senso, quando na verdade
não, a gente é bem quebrado em algumas ideias e infelizmente a gente só percebe isso um pouco depois, um pouco tarde. Mas o importante é que a gente aprende. Ou seja, a degeneração acaba fazendo as pessoas acreditarem, crerem em coisas que não necessariamente estão corretas. É mais um ponto pessoal deles e eles usam isso para todo mundo. É, tendo esses três pontos, né? O pensamento, a experiência e a degeneração, surge a própria bolha, né? Que vai nascer com uma certa gravidade do pensamento, que é tipo pessoas que pensam igual, e a partir disso elas vão se juntando, se juntando, se juntando, se juntando e por algum motivo elas podem compartilhar os mesmos gostos tipo bem principais assim. Essas bolhas, querendo ou não, elas são subconjuntas. Elas estão inseridas em outras bolhas, assim como a bolha social está inserida na política, assim como a bolha por exemplo, da Marvel está inserida na bolha cinematográfica, umas coisas assim. Toda bolha é subconjunta em algum ponto, não tem exceção para isso. O melhor exemplo que você pode ver de bolha desde quando você cai no mundo, né, é na escola. Na sala de aula existem pessoas que pensam diferente. Eu não tô falando que isso é ruim, tá? Pelo Deus me livre. Isso é algo bom. As pessoas pensam diferente. E isso que faz o mundo o que ele é, bonito do jeito que ele é, né? Mas o que eu quero dizer é, se você prestar atenção na sala de aula, você vai perceber que existe pontos de interesse. O que seriam pontos de interesse? Personalidades fortes, indivíduos fortes com um pensamento bem definido, assim. Você pode ter a bolha, o grupinho dos Mandarak, que seriam os que gostam de funk, gostam de sair para ir em festa e umas coisas assim, bem estereótipos não mesmo. E você pode ter a bolha dos nerds, que fazem atividades que envolvem raciocínio, disputam coisas que não são tão importantes para ser disputadas, mas eles disputam porque é divertido de alguma forma. Também você vai ter a bolha dos mais passivos da sala de aula, que não necessariamente se encaixam em alguma dessas duas bolhas, já que essas duas bolhas em certo ponto são meio que opostas em sala de aula, mas ao mesmo tempo que um tá no grupo do que gosta de funk, gosta de sair para fazer arruaça, o outro ele também pode gostar dos mesmos assuntos que o grupo nerd, mas prefere ou tem os gostos, né, principais inclinados para esse grupo que ele participa. Mesma coisa pro grupo nerd. O grupo nerd eles podem gostar de tudo que eles gostam e ao mesmo tempo gostar de certas coisas que o grupo que gosta de fazer arruaça, o grupo do fundão, gosta de fazer também. Assim, é bom deixar claro que mesmo dizendo bolha nerd e bolha do fundão, os dois são bem estereótipo mesmo, os estereótipos são bem importantes para você ter uma noção base assim do que você está classificando, como essas pessoas podem se comportar ou não. Mas de novo, você não deve se precipitar com base nesses estereótipos, porque as pessoas elas são diferentes, elas pensam de forma diferente, e não é só porque elas têm gostos parecidos que elas pensam igual. Tá, aí com esse exemplo da sala de aula, no assunto das bolhas, vem a mídia, que vai fortalecer isso tudo, muito mais. Você vai ver em filmes, vai ver em séries, vai ver em notícias, tratando ou reforçando estereótipos para sua cabeça que de alguma forma, mesmo não sendo tão saudáveis para como você pode tratar as pessoas, é importante para que você tenha uma noção básica de como as pessoas podem ser. Por mais que não pareça, vai empurrando aquele estereótipo, aquele certo comportamento bem padronizado para você e você sem perceber você já aceitou ele e pronto. Mas não quer dizer que você vai enxergar as pessoas daquela forma, né? Essa é a seleção meio que natural das ideias. A mídia vai selecionando, estereotipando, representando e os espectadores vão vendo tudo aquilo e vão reforçando aquilo. Tá, então o que a gente tem até agora? A gente tem a experiência, que é entre diferentes experiências, tanto práticas e teóricas, eu desenvolvo um pensamento. E a partir do pensamento surge uma diferenciação das ideias.
uma prática síntese, né, do que eu já vivi. E vem depois a degeneração, de certa forma, né, relativamente. Dependendo da constância entre as experiências, o pensamento ele pode ser inclinado mais para lá ou para cá. E aí nasce a bolha, né? Pessoas que pensam da mesma forma. E depois vem a mídia, que reforça tudo isso na sua cabeça. É bom, é isso. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.